Repórter Eco de hoje, conheça a técnica de transformar em novos móveis e objetos a madeira antiga que é jogada em caçambas espalhadas pelas ruas das cidades. A recuperação da madeira é uma forma de arte que ajuda a diminuir a pressão do consumo exagerado sobre as nossas florestas. Na última reportagem da série sobre flores do Brasil, o quadro sobre biodiversidade mostra o potencial sustentável de exportação das nossas espécies nativas. E ainda foi criado o primeiro borboletário da região da Grande São Paulo. O inseto é o indicador natural da qualidade do ar nas cidades. O Repórter Eco começa agora. A madeira está presente em boa parte das atividades do nosso cotidiano. Só que para atender ao consumo, mais árvores são cortadas, exercendo uma grande pressão sobre as florestas. Mais de 15% das árvores tiradas da Amazônia, por exemplo, são consumidas somente no estado e na cidade de São Paulo. Uma forma de reduzir o corte é reaproveitar a madeira usada e transformá-la em novos objetos. Um trabalho feito por um artista que tira a matéria-prima de caçambas espalhadas pelas ruas da capital paulista. Novidade: encosto e assento da cadeira feitos de pastilhas de madeira. Elas se unem por meio de uma vareta. Não precisa usar cola ou rejunte, ao contrário das pastilhas de cerâmica ou de vidro, que servem para revestir paredes e pisos ou fazer artesanato. As pastilhas de madeira também estão no puff, nas mesinhas ou nas placas de piso. São criações do produtor gráfico Antônio Vespoli. O avô e o pai tiveram oficinas onde também criavam objetos. Antônio pegou gosto pela madeira, virou designer e artesão. Qual é o significado que tem trabalhar com a madeira para você? Por que é gostoso trabalhar com a madeira? Porque a madeira, eu acho que ela está sempre viva, eu acho que ela não morre nunca, né? Todo pedacinho de madeira, ela está ainda se mexendo, está trabalhando, né? Cada uma tem seu cheiro, tem sua cor. Nesta marcenaria no bairro da Lapa, em São Paulo, Antônio faz objetos que valorizam a diversidade de cores e texturas da matéria-prima. Reaproveitar é regra. A ideia de usar material que está no lixo surgiu de um olhar diferenciado. De observar caçambas na rua, observar o lixo mesmo, você vê que lá tinha madeira, tem muita madeira. E madeira boa, madeira seca, madeira de 50 anos atrás, madeiras que hoje nem tem mais para vender, né? Não preciso comprar. Eu saio para colher madeira. Eu preciso de madeira, eu vou colher, como se fosse no pomar. Vamos mostrar prático. Um pouquinho aqui o que você consegue tirar das caçambas? Esse é um batente. De uma porta? De uma porta. Esse batente de porta normal que a gente vê por aí. Marcas de pregos que você tem que tirar e depois ele fica assim, ó. Que madeira é essa? Essa é peroba. Peroba rosa? Isso. Uma madeira da Amazônia? Isso. E ela fica linda lá. Você nem fala que ela estava suja. Aí. Antônio, eu queria mostrar aqui na outra mesa, tem uma curiosidade. O Antônio também trabalha com reaproveitamento de madeira certificada. Certificada é aquela madeira que tem uma procedência da origem, que não provém de corte ilegal. Mas você faz também reaproveitamento de certificado, esses pedaços aqui. Como é que é isso, Antônio? Tem uma marcenaria de uma amiga que ela trabalha 100% com madeira certificada. E ela tem um rejeito lá, né? Como toda, sobra, como toda marcenaria tem. Essa madeira é super bonita a cor. O que é essa aqui? É o pau roxinho. É o pau roxinho da Amazônia, né? Isso, E o Antônio faz uma peça aqui muito interessante que eu queria que ele explicasse. Será que alguém tem ideia do que é isso aqui? O que é isso, Antônio? Isso daqui é uma colher para medir porção de espaguete. Né? Aqui para 3 pessoas, 2, 1. E meia pessoa? E aqui uma unidade para você, para quem comer um pouquinho mais, põe uma dessa e mais uma aqui. Por que você acha importante usar a madeira certificada? É simples, né? Porque já desmataram demais, já estragaram demais, né? E continua estragando, né? Além dos móveis, o marceneiro designer faz jogos. Ele pesquisou bastante até produzir cerca de 40 tipos, como o quebra-cabeças pentaminós, de origem russa, o mancala africano, também conhecido como jogo derivado da semeadura, e o go,
Jogo japonês que desafia o raciocínio. Que ideia que você quer passar para as pessoas? Ideia é de diminuir o impacto nos aterros sanitários, nos lixões. Eu acho que se todo mundo pegar um pouquinho e tirar um pouquinho, não jogar, tirar e aproveitar, já é muito bom. Eu acho que eu estou colaborando, é um pouquinho de nada, uma coisa, o que eu pego de resíduo é quase nada do que tem por aí, mas eu acho que já é alguma coisa. Você vai ver daqui a pouco. Inaugurado um novo berçário de borboletas que ensina crianças e adultos a importância do inseto como indicador natural da qualidade do ar. E a seguir, na última reportagem da série sobre flores, conheça o grande potencial de exportação das espécies nativas do Brasil. O Repórter Eco volta já já. Depois de 8 meses de discussão dentro do governo, o presidente Lula atendeu pelo menos a um pedido dos ambientalistas ao baixar o decreto que regulamenta a polêmica lei de biossegurança. Em um dos artigos, o decreto determina o arquivamento de pedidos de uso comercial de transgênicos que não obtenham os votos favoráveis de pelo menos 2/3 dos integrantes da CTN-Bio. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Esse quórum era defendido pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Saúde. Foram derrotados os Ministérios da Agricultura e da Ciência e Tecnologia, que defendiam apenas a maioria simples. Por outro lado, as regras são mais favoráveis aos defensores dos transgênicos. O quadro Biodiversidade, resultado da parceria entre a TV Cultura e a Natura, apresenta hoje a última reportagem da série Flores do Brasil. Apesar da imensa variedade de plantas da nossa biodiversidade, a exportação de flores nativas para o mundo representa muito pouco. Apenas 0,02% da nossa balança comercial. Mas as perspectivas são boas para o futuro. Praticamente todas as culturas, as flores acompanham o homem, né? Desde os jardins suspensos da Babilônia até os dias de hoje. As cores e as formas te fascinam, certo? Te dão prazer, te dilatam a pupila, te liberam vários neurotransmissores relacionados às sensações de prazer. Eduardo Farias é médico e professor aposentado do Centro de Biomédicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Um estudioso dos significados das cores e formas da natureza. O vermelho é, dentre as cores do espectro luminoso, a que mais prazer excitatório causa. A quantidade de flores vermelhas ou cores derivadas do vermelho, como lilás, rosa e assim por diante, é muito grande, né? Porque a flor é um complexo de forma, cor e aroma destinada a fascinar, atrair os agentes polinizadores. Então, a flor como um todo, né, é uma estrutura de atração, de sedução. Caminhando pela maior feira de flores do país, realizada desde os anos 70 na CEAGESP em São Paulo, não é fácil localizar plantas cultivadas a partir de espécies nativas do Brasil. Nós temos um gosto mais conservador e cultivamos flores, né, ornamentais, principalmente de origem ou africana ou europeia. Mas o Anthurium, por exemplo, que é uma flor belíssima, ela é 100% nacional. Restam as bromélias e as orquídeas, né? Mesmo assim, essas plantas foram trabalhadas geneticamente no exterior, melhoradas e depois voltaram ao Brasil e hoje estão se espalhando cada vez mais e
recebendo a preferência, né, de muitas pessoas. A Feira de Flores da CEAGESP comercializa 30% do total das plantas vendidas no país. Não há um controle sobre a origem dessas espécies. São cerca de 800 toneladas de flores por feira, movimentando aí, mais ou menos R$1 milhão. Agora, dá para saber quantas flores nativas tem aqui? Olha, é difícil descrever. Só de tipos de orquídeas, variedades, são mais de 100. Mudas de árvores nativas para arborização já podem ser encontradas. Mas as chamadas plantas de corte de vaso são mais difíceis porque não podem ser retiradas da natureza e simplesmente comercializadas. Isso já colocou muitas espécies em risco de extinção. Para produzir uma planta em escala comercial, é necessário muito investimento de tempo, dinheiro e pesquisa. De olho no mercado pouco explorado no país, esta empresa resolveu produzir bromélias em larga escala. Nós começamos em 93 e nos deparamos com a primeira dificuldade, a falta de variedades boas para comercialização. O Brasil, apesar de ser berço das bromélias nativas, elas vêm sendo levadas daqui, na verdade, desde o descobrimento, né? E hoje já existem especialistas em melhoramento de bromélias na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil, infelizmente, está descobrindo esse potencial nos últimos 10 ou 15 anos, e nós somos os pioneiros nesse trabalho. A empresa se dedicou, então, a um trabalho de melhoramento genético para a obtenção de novas variedades de bromélias. O repórter Eco, em 96, acompanhou os primeiros passos dessa produção comercial. O mercado de flores é um mercado que vive de novidades. Então, nós gostaríamos de, no futuro, também poder apresentar novidades feitas no Brasil e principalmente com plantas brasileiras. Vamos ver se a gente tem sorte nisso. Rolf Zornig, diretor da empresa, não contou apenas com a sorte. Investiu em pessoal especializado, laboratórios e estufas. Para desenvolver cada variedade comercial, são necessários pelo menos 7 anos. Aqui nós temos um exemplo típico de melhoramento genético via polinização. Essa planta é uma espécie e foi a que recebeu o pólen. É uma nativa, uma espécie nativa. Essa outra planta foi a que doou o pólen, então seria o pai e a mãe. Do cruzamento dessas duas plantas nós obtivemos essa nova variedade que apresenta uma exuberância de inflorescência, uma inflorescência maior, com mais intensidade de cor e um pote intermediário. A bromélia melhorada geneticamente cresce mais rápido que a nativa e tem mais cor, ou seja, características que atraem os consumidores na hora da compra. A flora brasileira tem um grande potencial de gerar divisas para o Brasil, um potencial ainda desprezado. O paisagista Roberto Burle Marx foi um grande defensor das riquezas da nossa flora. Ele mostrou ao mundo a nossa vegetação, isso é um fato importante. Ele fazia muitas pesquisas em busca de novos conhecimentos em lugares desconhecidos, ele ia, coletava plantas e muitas delas foram descobertas, novas descobertas. Ele coletou as sementes, fez as mudas e começou a colocar nos jardins. O paisagista Haru Yoshi Ono foi aprendiz de Burle Marx e dá continuidade ao trabalho do mestre. Eu acredito que a gente deva dar importância às coisas nossas, né? Tanto assim na culinária, como na vegetação, como na fauna, na flora. É importante fazer essa distinção de nossas origens, do nosso meio de viver. Quem sabe nos próximos anos, as flores nativas do Brasil sejam produzidas em escala comercial, reduzindo a pressão sobre os ambientes naturais. E da próxima vez que você for oferecer flores, que elas sejam um produto da biodiversidade brasileira. O jornalista Washington Novaes faz o balanço final da série sobre a diversidade das flores brasileiras.
Nunca é demais repetir que a biodiversidade é a grande riqueza do Brasil. Dela depende a fertilidade do solo, depende a qualidade das águas, a regularidade do clima, uma grande parte da alimentação humana, são muitas coisas. E dessa biodiversidade poderão vir novos medicamentos, novos alimentos, novos materiais para substituir os que se esgotarem, se nós tivermos juízo e investirmos fortemente em ciência. A série que o Repórter Eco mostrou neste mês sobre a diversidade das flores brasileiras reforça tudo isso. Onde há flores, há plantas e há árvores. Onde há plantas e árvores, há frutos. Onde há frutos, há pássaros, borboletas, insetos que garantem a fertilização, a dispersão de sementes, etc. Enfim, garantem a biodiversidade vegetal. Onde há flores, também há beleza, há delicadeza, há qualidade de vida para as pessoas, inspiração para os músicos e os poetas. Não bastasse tudo isso, as flores vão se tornando um fator muito importante na economia interna do país e nas exportações. Cresce o número de feiras, as exportações aumentam a cada ano, tanto de flores da biodiversidade brasileira como de espécies trazidas de outros lugares. Mas há muitas ameaças para a diversidade de nossas plantas nativas nos seus hábitats naturais, por causa do desmatamento, da degradação dos solos, muitas coisas. É preciso cuidar. Não é só a economia que sofreria muito com a perda de espécies. A área de medicamentos e alimentos também. E principalmente a qualidade de vida das pessoas. Precisamos ter juízo e cuidar do nosso presente e do direito ao futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Você vai ver a seguir. O primeiro berçário de borboletas da Grande São Paulo mostra por que este inseto é um indicador natural da qualidade do ar nas cidades. O Repórter Eco volta já já. A região metropolitana de São Paulo ganhou o seu primeiro borboletário. Ele está localizado em Diadema. Além de ser uma opção de lazer ecológico, é também um espaço de educação ambiental. Lá é possível conhecer todo o ciclo de vida das borboletas e saber por que elas são tão importantes para a conservação da natureza. A leveza do voo e o colorido das asas encantam. Em pleno Jardim Botânico de Diadema, no Grande ABC Paulista, são encontradas cerca de 500 borboletas de 6 espécies diferentes. Este é o primeiro borboletário da região. Aqui é possível acompanhar de perto todo o ciclo evolutivo da lagarta, que, como em um conto de fadas, se transforma na bela borboleta. Esses seres tão frágeis têm um papel importante na manutenção dos ecossistemas. As borboletas contribuem para o aumento da biodiversidade. Isso porque elas interagem com as plantas, fazendo a polinização e permitindo a perpetuação das espécies. A presença de borboletas indica também a qualidade do ambiente. Elas não resistem a locais degradados e poluídos. Qual a intenção de se criar um espaço desse? O que se espera com ele? Bom, em primeiro lugar, nós estudamos todas as espécimes que temos aqui no Jardim Botânico, no sentido de escolher algumas delas para poder fazer a nossa criação e soltá-las na natureza na ordem de 20% daquilo que for criado. O segundo objetivo é sensibilizar os nossos visitantes para a questão ambiental. Ao passear por flores de cores diferentes para fazer a polinização,
A borboleta cria variações de uma mesma espécie. Aí a gente entra no papel da mutação, né? Então vamos dar um exemplo. Você tem uma planta, podemos dizer essa roxa, ela vem retirar o néctar, gruda o pozinho na roxa e tem uma da mesma família vermelha. Então ela vai levar esse pozinho que era de origem da roxa para vermelha. Nisso a gente vai ter a mutação, que aí provavelmente no ato de perpetuar a espécie dessa vermelha que ela levou, vai nascer uma vermelha e roxa. Isso é um grande papel que a borboleta, esse ser tão fantástico, nos proporciona, né? Na natureza, o índice de reprodução da borboleta fica entre 3% e 7%. Em cativeiro, sem predadores e em condições favoráveis de temperatura, este índice fica entre 50% e 80%. Do ovo à borboleta, o ciclo leva em média 15 dias. O tempo de vida deste inseto é curto, de 2 semanas a 2 meses. O Brasil tem identificadas cerca de 3.000 espécies. 55 estão ameaçadas de extinção. Por isso, a preservação é fundamental. O borboletário de Diadema nasceu também com a vocação para ser sala de aula ao ar livre de educação ambiental. Ela vai colocar o ovo na planta alimento da lagarta. Por que será isso? Para facilitar a vida da lagarta, né? Para a lagarta não ter que ficar caminhando, indo atrás do seu alimento e nesse caminho encontrar algum predador. Eu aprendi que elas se reproduzem, colocam as larvas delas em algumas folhas específicas para elas se alimentarem e também que elas ajudam nas reproduções de plantas. Como é que o senhor vê a criação desse espaço? Qual é a expectativa com ele? A expectativa é revitalizar esse espaço do Jardim Botânico e ser realmente um espaço de discussão e de sensibilização, principalmente a palavra correta é sensibilização para as questões ambientais. Quem mora na região metropolitana de São Paulo ou está de passagem, o borboletário de Diadema é uma boa opção de lazer. Mas antes é preciso agendar a visita. Anote aí o telefone de contato. 0 operadora 11, que é o código da cidade, fone 4059-7600. Repetindo, 0 operadora 11 4059-7600. E o Repórter Eco vai ficando hoje por aqui. Antes de encerrar, fique com o pensamento do escritor e dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida. Estes são os imprescindíveis. Por hoje é só. O Repórter Eco fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!